Relação ao mundo artístico. Mas olha, hoje vou começar a nossa primeira página falando sobre um assunto que está repercutindo muito desde ontem, que foi ontem o Domingão do Faustão era gravado, mas eles fizeram um arquivo confidencial, né, nesse Domingão gravado, com o Mumuzinho, que foi o grande vencedor da Dança dos Famosos. E nessa história, nesse arquivo confidencial, né, não era gravado, era ao vivo? Eu acho que era gravado. Aí o que acontece, gente? Acontece que nesse arquivo confidencial tinha inclusive mensagens de ex-mulher do Mumuzinho e falando maravilhas em relação ao marido, né? Aliás, ele tem duas ex-mulheres. E aí, o que aconteceu? Nesse momento, o Mumuzinho começou a falar como é o relacionamento dele com as ex-mulheres, não é? E como ele prometeu para elas que o mesmo padrão de vida que ele tivesse seria estendido a elas e aos filhos também, que ele jamais deixaria, não é, a família. Embora não tivessem mais juntos como marido e mulher, continua sendo todo mundo uma família, ele jamais deixaria vivendo num patamar abaixo daquilo que ele pode proporcionar para ele mesmo. E isso foi uma coisa que tomou conta das redes sociais, todo mundo querendo opinar. Por quê? Porque bate de frente com a história do Wesley Safadão, né? Que apesar de estar aí falando, não, é despesa essa, eu já dei isso, já dei aquilo, já gastou aquilo e não sei o quê, isso não bate no coração do público. O que bate é o quê? Pai regulando pensão de filho, né? Pai brigando com mãe de filho por conta de dinheiro. Essa é a coisa que fica na cabeça de todo mundo. Não adianta justificar, fazer, falar. Não é matemática que as pessoas estão querendo. As pessoas estão querendo afeto, estão querendo consideração, estão querendo respeito, estão querendo as coisas que sejam resolvidas na paz de Deus. E não é nada disso que eles estão vendo em relação ao Wesley Safadão e essa história que todo mundo aí conhece, que está tendo um desdobramento atrás do outro. Então, quando vem o Mumuzinho e fala exatamente o contrário de tudo isso que o Wesley Safadão está fazendo, aí esse choque fez o quê? Fez com que as pessoas fizessem a comparação, não tinha outro jeito. E mais, né? Rede social, sabe que eles vão lá atrás, todas as mensagens, tudo que foi postado, o pessoal resgata e traz de volta. E trouxeram também como exemplo, tipo, para dar uma lição no Wesley Safadão, porque é isso que foi considerado, né? Que o Mumuzinho acabou dando sem querer, mesmo não foi uma coisa intencional, não foi um recado para o outro colega, para o outro cantor, foi simplesmente ele falando da vida dele, do que ele faz da vida dele em caso de separação. Mesmo assim, foi considerado uma verdadeira lição para o Wesley Safadão. E nessa de resgatar coisas lá do passado, o povo das redes sociais trouxe de volta uma atitude do Neymar em 2012, que também tem a ver com essa história. Então, o final de semana passou sendo Mumuzinho e Neymar como contraponto ao Wesley Safadão. Então, todo mundo dizendo que o Mumuzinho e o Neymar dão lições, não é, de como se vive uma separação e principalmente essa história de pensão de filho e como pode ser a convivência com ex-mulher civilizada e diferente do que está acontecendo aí. Porque o Neymar, em 2012, ele comprou uma cobertura para a mãe do filho dele aqui em São Paulo, para a mãe e para o filho. Em 2012, ele já dava R$30 mil de pensão. Claro que o Safadão não ganha o que o Neymar ganha, ninguém quase nesse mundo, né? Mas para ver como é proporcional às coisas que ganha, né? Como faz as coisas de uma maneira justa, como não quer uma parte da família vivendo de um jeito mais difícil, mais contido, se ele pode estar lá em cima, lá em cima. Então é assim que ficou a questão. Daqui a pouquinho a gente vai colocar para vocês, inclusive, esse vídeo do arquivo confidencial, mas essa parte em que o Mumuzinho fala exatamente disso, porque todo mundo achou muito bonito que a mulher, a ex-mulher, não é, aparecesse no telão e para dizer coisas boas em relação ao ex-marido. Isso é possível, gente. Isso existe sim. E ontem foi bem um dia de se ver um lado verdadeiro dessa história, não é? E aí o Wesley está dando festa para a filhinha, festa maravilhosa, não é? Tá aí tentando
tentando resgatar não, mas não deixar a imagem dele se desgastar mais do que está se desgastando, mas ao mesmo tempo vem essas duas bombas aí e podem acabar reforçando esse outro lado de que realmente ele está sendo pão duro, ele está sendo usurário, ele está sendo mesquinho, tudo aquilo que já de adjetivo que vocês já viram aí nas redes sociais, designando justamente o Wesley Safadão. Então o Mumuzinho fala disso, né? Ele fala que ele faz isso assim, aliás, na história do Safadão tem o fato de se descontar, não é? Condomínio, da luz, coisa da luz, a conta de luz, tudo. Internet, tudo que for relativo à mãe e à avó do filho que moram no mesmo apartamento que o menino, como se o menino pudesse morar sozinho, né? E o Mumuzinho fala exatamente o contrário. Ele fala da sogra, ele fala como todo mundo ainda é família, que jamais ele deixaria faltar qualquer tipo de coisa para essas pessoas. Então, a gente vê que a visão do Mumuzinho como ser humano e como homem, e como ex-marido, e como pai de filho, ela é 1000 vezes mais ampliada e mais saudável e mais leve do que a visão de mundo do Safadão, independente do tipo de mulher que esteja envolvido nessa história, né? O tipo de coisa que aconteceu para que resultasse na separação, porque tem muita gente falando agora, vocês estão achando lindo o Mumuzinho, mas ele também tinha uma amante, ele também engravidou a amante, e por causa disso é que aconteceu a separação, uma das separações. Mas, gente, esse lado da história não interessa mais para uma criança e como ela vai ser criada daí para frente. Não interessa mais como vai ser essa relação, é um outro ciclo que se inicia, né? O importante é o quê? Que seja uma pensão justa, que seja uma relação no mínimo civilizada, que você não regule, né, cascalhos, picuinhas, essa coisa toda, como uma vingancinha pessoal ainda em relação ao que foi. Tem que aprender a separar as coisas. E eu acho que tanto o ex-mulher do Mussunzinho como ele mesmo, Mumuzinho, eles conseguiram fazer esse tipo de coisa. E é por aí que tem que ser. Se o Mumuzinho tinha amante, se o Wesley tinha amante, essas histórias, ninguém está dizendo que traição é uma coisa legal, não. Mas se aconteceu assim, e se foi isso que causou a separação, a partir da separação, aí é como se vai viver dali para frente, né? E se é o cara que tem muito dinheiro, ou se fosse a mulher, também valeria para ela, vão fazer as coisas justas, porque você não está mais com a mãe do seu filho, então todo mundo tem que viver bem, de uma maneira bem restrita ao que poderia, né? Para muita gente até que é muito dinheiro que eles recebem como pensão, mas ao que poderiam, o pessoal tem que ficar aqui embaixo, enquanto você está aqui em cima. Não é assim que o Mumuzinho pensa, né? E eu achei bonito que ele pensa até na sogra, ele pensa no cunhado, ele pensa em todo mundo, que mantém, através de uma criança, você mantém laços de família mesmo com todos os outros integrantes. E essa é a visão de mundo dele. E eu acho que nisso o pessoal das redes sociais não está errado, né? Isso é uma lição de vida de verdade. É uma lição para o Wesley Safadão de verdade, porque ele está aí fazendo uma prestação de contas pública, mas é aquilo que eu volto a dizer para vocês. A gente, como ser humano, não quer saber só da matemática, né? O amor não tem não é uma ciência exata. O amor, o laço afetivo, a constituição e também, não é, uma ruptura entre famílias, não são só números, não é só matemática. Então não adianta justificar isso, porque isso não traduz aquilo que deveria ser em termos de amor, de afeto e de respeito, o que se espera de um ex-marido e de um pai. É aí que a coisa pega realmente para o lado safadão. Então, nessas, quem levou a melhor, sem querer e sem querer, acabou reforçando o pessoal que já está revoltado com Wesley Safadão, foi o Mumuzinho. E de contrapé ainda veio o exemplo do Neymar, que todo mundo sabe que é um tremendo de um pai, que não regula nada para esse filho. Ele tem tudo aquilo que ele precisa, de melhor que ele precisa, para viver de um jeito que o pai pode dar para ele como padrão de vida, né? E como é civilizado o relacionamento dele com a Carol Dantas também, que chegou até a mudar para a Espanha, lembra? Teve uma época para poder ficar perto do Neymar, essa coisa toda. Enfim, são outras
várias maneiras de se lidar com uma situação que não são tão mesquinhas quanto essa que a gente tem visto na verdade, né? E era o que eu tinha para dizer em relação a esse tipo de coisa. Muito boa tarde. Boa tarde, Sônia Abrão, querido? como vai? Tudo bem? Olá, Sônia Paz, Abrão, tudo jóia? bem? Vocês têm 30 segundos cada um para fechar esse assunto. Não, eu só queria parabenizar também a decência das duas mulheres, ex-mulheres, e essa atual namorada do Nego do Borel. Sim. Porque sem elas Do também... Nego do Borel? Do Mumuzinho, perdão. Tá. Porque sem essa decência deles, também não conseguia, a harmonia não poderia ser feita, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente está vendo com Wesley Safadão, com outras pessoas que reclamam, às vezes, é que falta só um golinho, mas um pinguinho de bom senso para que uma situação de família e de amor Possa se resolver, não se torne né? um transtorno na vida de todos eles. Exatamente. Não Fechando. foi proposital, né? Mas as Não pessoas foi. acabaram ligando uma situação com a outra. E a gente vê que o dinheiro não compra paternidade, não compra caráter, não compra amor, não compra respeito. Sem nada. Porque o Mumuzinho está começando a colher os frutos Sim, agora. ele não ganha Ele metade, construiu metade uma do carreira, Safadão. né, maravilhosa, e também tem uma história em família que todo mundo gostou muito de ver e de conhecer. Então, parabéns, Exatamente. Mumuzinho. Felipe Campos, boa tarde. Boa tarde, Sônia Abrão. Tudo bem, querida? Tudo, querido. Bom Diga. ver vocês, viu? Bom, olha, eu acho que caráter é indiscutível, independente da profissão. E o que o Mumuzinho realmente declarou que, além de um grandíssimo artista e também um grande ator, ele realmente tem um caráter imexível. É o que ele mostrou até agora. É isso. Falou, é isso realmente, viu? Bom, não sei se